Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. Tenho certeza de que 1 em cada 3 pessoas já teve uma experiência paranormal em suas vidas, mas que não é lembrada por elas. Esses sortudos foram tratados como amnésticos, e agora eles nem suspeitam que eventos únicos tenham ocorrido em suas vidas. Vamos descobrir que tipos de amnésticos existem, e para que exatamente eles são usados. O mais comum limpador de memória do ramo é o amnéstico classe A. Ele vem em um aerossol gasoso. A principal vantagem deste amnéstico é a conveniência de usá-lo em várias pessoas, ou até mesmo em grandes multidões. Muitas vezes já foi pulverizado em núcleos urbanos inteiros, o que é impressionante, mas também levanta certas dúvidas. Afinal, em certa cidade e em dado momento, várias pessoas podem estar em porões. Ou, por exemplo, estar realizando trabalhos de manutenção dentro do esgoto. Então, após tais operações, provavelmente ainda ficam pessoas que se lembram de eventos incomuns. Ainda assim, se um amnéstico classe A for usado em um espaço fechado, então as memórias com certeza serão apagadas. Os agentes de campo geralmente carregam pequenas balas de 40mm ou pequenos cartuchos compactos de spray, que podem ser usados uma única vez em várias pessoas. Isso normalmente ocorre em situações em que uma pessoa ou grupo de pessoas encontram um objeto anômalo pela primeira vez, e as memórias sobre ele ainda estão recentes. O classe A apaga todas as memórias que ocuparam a mente de uma pessoa nas últimas 5 a 6 horas. Naturalmente, um sujeito que avistou uma anomalia recentemente não consegue pensar em mais nada além disso. Este amnéstico tem eficácia de 98,7%, porém, devido à sua composição química segura, pode ser usado quase indefinidamente. Não ocorrem overdoses, e as pessoas depois não precisam de cuidados médicos, embora dor de cabeça leve e náusea possam ser experimentados. Especialmente porque depois a pessoa fica tão de boa quanto uma lagoa. Isso torna os amnésticos classe A ideais para serem usados por forças-tarefas móveis, bem como equipes de resposta rápida. Mas também tem suas desvantagens. Um funcionário da fundação facilmente pode inalar o amnéstico durante sua aplicação. Então há a possibilidade de que o agente se esqueça de sua tarefa atual e pode até morrer devido à confusão subsequente provocada. Para evitar tais situações, deve ser pulverizado apenas na presença de outros colegas que possam assumir a missão em caso de emergência. Amnésticos classe A ficam disponíveis para todos, exceto o pessoal da classe D, já que todos os outros têm pelo menos autorização de nível 1, já autorizados a usar a droga. Mas amnésticos classe B requerem autorização de acesso nível 2 ou superior. Sua composição química praticamente não tem diferença de seu semelhante classe A. A principal diferença está no método de administração. O classe B é aplicado por injeção, ou na forma de comprimidos. Por essa razão, seu efeito é mais forte. É frequentemente usado discretamente dissolvendo-se um comprimido em um copo d'água. Se o alvo estiver longe, então você pode atirar nele com uma seringa balística carregada com a solução. A chance de um agente acidentalmente usar esse amnésico em si mesmo é consideravelmente baixa. Por isso, pode ser utilizada sem um colega estando presente para ajudar. Sob a influência de amnésticos classe B, as pessoas se esquecem de tudo o que aconteceu com elas recentemente, variando de dentro das últimas 20 horas até os últimos 3 dias. Além dos efeitos colaterais associados à solução classe A, a pessoa também terá problemas com sua visão, sonolência, formigamento e sensação de queimação. E tudo isso passará com o tempo. Sim, muito disso depende da dosagem. 75 miligramas é suficiente para apagar todas as memórias que a pessoa tem do último dia. Com o amnéstico classe C, a coisa fica séria, por causa dos graves efeitos relacionados à memória. Por isso, o nível de autorização para ele é pelo menos o nível 3. Não pode ser usado em campo, devido ao possível risco de complicações. Este amnéstico é administrado no corpo via injeção. Durante seu uso, controle por pessoal médico se faz necessário, uma vez que o principal e mais perigoso efeito colateral são eventuais paralisias. A eficácia do classe C é um pouco menor do que a dos outros amnésticos, é de 92,8%, mas seus efeitos são mais profundos. Eles podem apagar memórias dos últimos 4 a 9 dias. É mais comumente usado para apagar memórias seletivas. Um neuroscanner especial determina um lugar específico no cérebro onde está localizado um complexo de conexões neurais responsáveis por uma memória em particular.
Depois disso, o amnéstico, que já está circulando pelo corpo, é exposto a ultrassom ou a um campo magnético, fazendo com que a substância seja ativada na área desejada do cérebro. Este método é utilizado, via de regra, após interrogatórios realizados diretamente dentro da fundação. Dessa forma, que dados confidenciais são excluídos da memória do pessoal da classe D e de várias anomalias humanoides inofensivas, bem como de outros detentos. O uso do próximo amnéstico, o da classe D, requer permissão de pelo menos 2 funcionários nível 3. É aplicada por meio de uma injeção intravenosa dupla. Apaga todas as memórias adquiridas nas últimas 3 semanas. Esta droga era usada após interrogatórios, antes da criação do atual amnéstico classe C. Agora, os amnésticos classe D são usados para suprimir quaisquer psicoses anômalas e efeitos meméticos em pessoas. Como quase sempre causa danos cerebrais, tomaram a decisão de usá-lo apenas em casos em que os cérebros das pessoas já tiverem defeitos. Isso tem a ver principalmente com sujeitos que foram afetados pelo SCP-2004, mais conhecido como o assistente virtual dos deuses. Pessoas afetadas por essa anomalia se transformam irreversivelmente em criaturas com consciências fundamentalmente diferentes. Mas amnésticos classe D têm 60% de chance de impedir isso nos estágios iniciais da infecção. Ainda assim, a partir deste nível de amnésticos, existem algumas controvérsias nos documentos da Fundação. Notei que em outros arquivos, esta carta indica amnésticos completamente diferentes no efeito que provocam. Por exemplo, outra classificação afirma que um amnéstico classe D é usado para limpar memórias antigas. Começa com as memórias mais antigas e gradualmente avança para as mais recentes. Dessa forma, quase toda a memória do indivíduo é apagada, com exceção das habilidades adquiridas na infância e adolescência. Quanto ao amnéstico classe E, as informações sobre ele também divergem. Ele só pode ser utilizado pelo pessoal com nível 4 e com a aprovação do Comitê de Ética. Também é aplicado via injeção, mais de uma. Apaga absolutamente todas as memórias. E faz isso de modo irreversível. Danos cerebrais graves podem surgir e até mesmo levar o paciente a um estupor catatônico. Aproximadamente 0,02% dos usuários entram em um estado vegetativo, ficando incapazes de manter suas funções vitais sem os equipamentos médicos necessários. Nesses casos, as pessoas são simplesmente transferidas para hospitais comuns, onde passarão o resto de suas vidas. Tal método radical é usado exclusivamente em quem mostra uma personalidade perigosa. Isso geralmente acontece devido ao impacto de anomalias na percepção de alguém. É verdade, em outro documento sobre amnésticos classe E, diz-se que não apaga a memória, mas apenas muda a atitude do sujeito com relação aos anômalos. Por essa razão, a classe E é chamada de ANWI. Este amnéstico afeta as conexões neurais e também destrói a associação entre as memórias sobre a anomalia e as emoções por ela provocadas. Como resultado, uma pessoa começa a perceber a certa anomalia de modo que sua existência não o espanta nem o surpreende de forma alguma. Então, naturalmente, a pessoa não compartilha essa experiência com ninguém. Este amnéstico só é usado quando a supressão das memórias sobre a anomalia for impossível. Para amnésticos classe F, as informações em vários documentos da Fundação mais ou menos convergem. Só podem ser usados pelo pessoal nível 4 e apenas para fins experimentais. Ele não só apaga todas as memórias, mas também permite a formação de uma nova personalidade nas pessoas. Apesar de que, para isso, além de múltiplas injeções, outras coisas se fazem necessárias. São as seguintes: várias drogas psicotrópicas, terapia eletroconvulsiva e estimulação com informações sonoras e visuais. Após 5 dias, o sujeito adquire uma nova personalidade e não se lembra de nada sobre a antiga. Mas apenas cerca de 84% dos pacientes tiveram resultados bem-sucedidos até agora. Este amnéstico ainda está em testes e está sendo considerado como alternativa à contenção física de certos objetos anômalos humanoides na Fundação. Se a Fundação de repente descobre uma pessoa com memórias de longa data sobre os anômalos e que não podem ser removidas, então aplica-se um amnéstico classe G, apelidado de gaslighting. Força a pessoa a duvidar da autenticidade de suas próprias memórias com relação aos anômalos. Os da classe H causam amnésia anterógrada. 75 mg desta substância vai impedi-lo de se lembrar das seguintes 24 horas de vida. Este é um tipo de profilaxia. Mesmo que o sujeito se torne testemunha de algo que ele não deve saber, ele não vai reter nenhuma memória sobre isso. Se a Fundação exigir que uma pessoa se esqueça temporariamente de toda a sua vida passada, então o amnéstico classe I é aplicado. 75 mg são suficientes para induzir amnésia absoluta por 24 horas, e depois disso a memória retorna integralmente. O propósito por trás disso não está totalmente claro, porém,
Há também drogas com o efeito oposto no arsenal da Fundação. São os minésticos, das classes W, X, Y e Z, ou drogas da memória. Eles foram desenvolvidos para proteger os agentes da Fundação de ameaças meméticas. A classe W permite que os agentes se lembrem de antimemes, o que normalmente ocasionaria a eliminação de memória. Além disso, esta ferramenta funciona perfeitamente para melhorar a memória em geral. A classe X ajuda a trazer de volta memórias reprimidas, bem como faz o agente se lembrar de informações sobre antimemes que antes afetavam sua mente. A classe Y geralmente torna a memória 100% eficiente. Enquanto a droga estiver surtindo efeito, o agente se lembra até mesmo dos menores detalhes que entraram em seu campo de visão. Entre todas as drogas minésticas, apenas a classe Z é perigosa. Depois de consumi-las, o sujeito perde a capacidade de esquecer pelo resto da vida. Porém, esta vida com memória absoluta não dura muito tempo. Algumas horas após a ingestão, a pessoa geralmente morre de derrame. O mesmo resultado provavelmente ocorreria se você tomasse ao mesmo tempo uma droga minéstica e uma amnéstica. O mais interessante é que os líderes do Conselho O5 parecem às vezes tomar amnésticos. E o mundo todo também. Evidência disso é um certo protocolo secreto chamado Anhui Protocol. Muito provavelmente o protocolo não tem nada a ver com Anhui, que é o nome que alguns documentos dão aos amnésticos classe E. Ou talvez tenha a ver, sim. Afinal, essas pessoas viram tantas anomalias em suas vidas que seria difícil manter uma mente saudável sem se tornar apática a tudo o que é anormal. O nível de conhecimento às vezes deve chegar a um ponto crítico, quando mesmo os mais fortes e resistentes precisam esquecer tudo e continuar suas vidas. Deve-se notar que o Anhui Protocol, em contraste com o amnéstico classe E, é aplicável a tudo no universo. É uma espécie de botão de reiniciar para o mundo inteiro. Quantas vezes já foi pressionado, porém, não se sabe. Talvez dezenas de vezes, ou mesmo centenas de vezes. Quando a humanidade se encontrava à beira do fim do mundo e tudo estava fora do controle. Talvez você já tenha se deparado com coisas anômalas, mas você simplesmente não se lembra. Falando em memória, havia um monte de SCPs diferentes na tela deste episódio. Você os reconheceu? Você ao menos os notou? Você se lembra deles? Conte-nos quais você viu nos comentários.